Vamos lá rapidamente então, queridos. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Está em Romanos capítulo 11. Romanos 11. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Todo mundo achou aí? Romanos 11, 33. Diz assim a palavra de Deus: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que me seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá novamente de compartilhar a tua palavra. E queremos, mais uma vez, Pai, te pedir que o teu Espírito Santo possa estar nos direcionando, Pai, para repartir com os teus filhos o que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, esse finalzinho do capítulo 11 de Romanos, que a gente acabou de ler aqui, ele é chamado de um hino de adoração, né? É um dos hinos de Paulo, né? Sabia que Paulo, né, São Paulo também tinha hinos, né? Se você for prestar atenção, escrevendo os Efésios, por exemplo, né, ele começa a carta de Efésios com um hino. Né? Ele começa a dizer, né? Bendito seja o Deus, a partir do versículo 3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Né? Pois Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E aí continua, né? Até o versículo 14, isso aqui é considerado um salmo de louvor de Paulo, né? Quando ele escreve aos Efésios. E aqui, aos Romanos, ele também faz esse hino de adoração. Por que faz um hino de adoração a Deus? Porque se a gente for ler o capítulo 11 de Romanos, o capítulo 11 de Romanos está falando sobre os remanescentes de Israel. E ele vai falar do zambujeiro bravo. Quem é o zambujeiro bravo? O zambujeiro bravo somos nós. O zambujeiro bravo, né? Porque, para quem ainda não sabe, Deus, primeiramente, quando ele se manifestou para o povo judeu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio com o endereço certo. Ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Jesus não veio para outro povo. Ele veio específico para o judeu. Porque Jesus era judeu. Deus havia escolhido a nação de Israel como sendo um modelo, né? Um povo de propriedade peculiar, como está escrito lá em Êxodo, né? Quando Moisés ele desce do monte, certa feita,
Moisés fica um tempo no monte, né? E no Monte Sinai, e aí ele desce do monte, na verdade, um pouco antes de descer, né? Porque depois ele recebe os 10 mandamentos do monte, depois é que ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos. Mas ainda lá no Monte Sinai, Deus fala com ele, isso está em Êxodo 19, 5, né? Deus fala para ele: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então imagina Moisés, um grande líder do povo hebreu, ele vai para o monte, ele fica dias lá em cima daquele monte, e Deus fala com ele: quando você descer daqui, você vai lá dar um recado para o meu povo. Você vai dizer para eles que de agora em diante, se eles diligentemente ouvirem a minha voz, guardar a minha aliança, eles vão ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. O que Deus estava dizendo aqui? Deus estava dando um recado para Moisés: vai lá e diz para o povo, para a nação de Israel, que se eles prestarem atenção na minha palavra, se eles me obedecerem, eu quero fazer deles um povo de propriedade exclusiva. Eu quero fazer deles um povo referencial, um povo eleito, um povo escolhido para todas as nações da terra. Quantos estão entendendo? E Jesus, quando ele vem à terra, ele vem para esse povo de propriedade exclusiva do Senhor, esse povo que era a nação de Israel. Só que, o que a gente falou agora há pouco? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus rejeitaram a Jesus. E aí, esse texto de Romanos 11 está falando sobre isso. Está falando dos remanescentes e está falando que a Bíblia chama de oliveira, né? Israel é considerado a oliveira de Deus. E como essa oliveira rejeitou a Jesus, então Deus pegou um outro povo, que são chamados gentios, que somos todos nós que estamos aqui, só se tiver alguém com descendência judaica aqui, seria uma exceção, né? Mas se não, são gentios. Esses gentios são chamados de zambujeiro bravo, né? Que foram então enxertados na oliveira verdadeira. Como a oliveira rejeitou a Jesus, como Israel rejeitou Jesus, então Jesus pegou um outro povo, que são os gentios, e enxertou na oliveira, que é Israel. Então hoje, através de Jesus Cristo, na descendência de Abraão, nós fomos enxertados. E nós agora passamos a fazer parte também do povo de Deus. Tanto é que lá em 1 Pedro, ele vai dizer que agora nós somos, né, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, nação santa, né? Povo que foi tirado das trevas para anunciar o reino da sua maravilhosa luz. Então, aqui no capítulo 11, Paulo, ele está falando desse remanescente, está falando da oliveira brava, que somos eu e você, que fomos enxertados, e ele vai terminar, no finalzinho, lá no versículo 32, ele vai dizer que Deus encerrou todo mundo debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ele encerrou todos debaixo da desobediência para depois, então, manifestar a misericórdia para com todos. Quando ele termina de falar isso, aí Paulo ele tem um delírio, né? Ele tem um êxtase, e ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele? Para que me seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Aqui, nesse hino, Paulo está fazendo uma declaração, né, que quem pode compreender a mente de Deus?
Quem pode entender a mente de Deus? Né? Será que Deus não tinha poder para fazer todo aquele povo judeu aceitar Jesus? Será que Deus não podia, né, dar uma graça especial para Jesus, uma sabedoria diferenciada, um poder sobrenatural? Afinal de contas, nós ensinamos em teologia que Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Porque, embora sendo homem, ele nunca deixou de ser Deus. Ele era o unigênito do Pai, então ele também era o Deus Filho. Será que ele não podia usar um poder especial e fazer aquele judeu tudo se converter? Mas não, ele não quis fazer isso. Né? Deus projetou que fosse assim, Deus projetou que ele fosse rejeitado. E Deus endureceu, né? A Bíblia vai dizer que em Romanos 11 que Deus deu um espírito de entorpecimento. Ou seja, assim como Deus lá no Antigo Testamento ele endureceu o coração de Faraó, não foi o Faraó que se auto-endureceu, foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus queria mandar 10 pragas e manifestar o poder dele para que todo mundo pudesse ver o poder sobrenatural de Deus. Aí Deus vai lá e endurece o coração de Faraó, para Deus então depois, por intermédio de Moisés, mandar os sinais. E aí, no Novo Testamento, Deus resolve endurecer o coração dos judeus. E os judeus rejeitam o próprio Filho de Deus. Deus o tempo todo no comando. Né? E aí Paulo, quando ele começa a entender toda essa matemática de Deus, e que Deus fez tudo isso com um propósito, e o propósito final de Deus é salvar todo mundo, porque Deus quer salvar todo mundo. Essa que é a verdade. Né? Aí Paulo ele começa a dizer, meu Deus, que loucura é essa? Que sabedoria é essa? Quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem que entende a mente de Deus? Quem é que consegue compreender essa matemática, essa lógica de Deus? Não dá para entender isso. E aí ele termina dizendo, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo foi criado por Jesus, tudo foi criado para Jesus. Porque dele são todas as coisas. Né? Escrevendo aos Colossenses, Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 15, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Tudo foi criado por ele e para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando Paulo termina de fazer esse hino de oração, né, eu imagino Paulo ali em êxtase, tentando entender a mente de Deus. Né? Por que Deus fez assim? Deus não poderia ter feito tudo diferente, mas Deus decidiu que foi assim. Deus decidiu, né, fazer de um jeito que a gente não entende. Mas, afinal de contas, tudo é por Ele, tudo é para Ele, então nós não temos direito de querer entender, mas só temos que aceitar. Né? E aí, quando ele termina de fazer esse hino de oração, aí Paulo usa uma palavra na língua portuguesa, que é a palavra portanto. Né? Quem aqui já estudou língua portuguesa, sabe que a palavra portanto, ela é uma palavra de conclusão que vai trazer agora uma instrução. Né? É uma palavra intermediária, na verdade. Portanto, ela é uma palavra intermediária que vem depois de uma conclusão. Paulo conclui o capítulo 11 com esse hino de oração, aí ele usa a palavra portanto. A partir de agora, presta atenção. Já que tudo é por meio dele, tudo foi criado por ele, tudo é para ele. Diga-se de passagem, recentemente, o mundo inteiro comemorou a Páscoa, né? A Páscoa para nós é a morte e ressurreição de Jesus. O alto preço que Jesus pagou por nós na cruz foi relembrado. Né? A Páscoa antiga ela é comemorada com ervas amargas, porque Páscoa não tem nada a ver com chocolatinho, não.
ervas amargas, né? Está falando do sacrifício que Jesus teria que sofrer em nosso lugar. E ele sofreu em nosso lugar. E aí Paulo vai dizer, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que a partir de agora, se é que realmente tudo é por ele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, se é verdade que ele se sacrificou por nós, se é verdade que ele foi capaz de dar a vida dele por nós, para salvar tanto judeus como gentios, se é verdade que ele encerrou todo mundo debaixo da desobediência, para poder agora salvar todo mundo e usar de misericórdia por todos, para com todos, eu peço para vocês encarecidamente, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse daí é o verdadeiro culto que eu espero de vocês. Esse aí é um culto mais importante do que aquele culto que alguns estão aqui esperando, né? Que é quando a gente vai marcar um dia no mês para fazer um culto. Mas o principal culto que Deus está querendo de nós é a nossa vida como sacrifício vivo. Esse é o verdadeiro culto. Esse é o culto racional. Porque eu não posso depender de um templo para cultuar a Deus. A minha vida tem que ser um culto diário a Deus. A minha vida tem que ser um sacrifício, uma renúncia diária, uma oferta viva para Deus, diariamente. Diariamente. Recentemente, Deus falou comigo esse mês 2 vezes. 2 vezes Deus falou comigo numa passagem bíblica, né? Que está em Números 33. E Deus pediu para Moisés escrever as saídas dele, né? Está em Números 33, 1 e 2. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Então Deus havia dado uma ordem para Moisés, né, libertador do povo hebreu, a escrever as saídas dele. E aí eu resolvi, como Deus falou comigo 2 vezes esse mês sobre isso, na verdade falou no mês de março e agora em abril falou de novo comigo. Eu resolvi escrever algumas coisas que eu fiz para Deus em março e abril. Tudo para a honra e glória de Deus, tudo para a honra e glória de Jesus. Eu não costumo nas minhas pregações falar de mim, não tenho esse hábito. Até isso nem é bíblico, né? Porque Jesus disse que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas como foi uma direção de Deus, que era para mim anotar o que eu estava fazendo para ele, eu só vou compartilhar aqui algumas coisas que eu fiz em março e abril, para servir de exemplo, quem sabe servir de motivação, né? Dia 2 de março, eu dei aula na escola de líderes na Igreja Batista, lá dos meus pais, em Canelinha. 3 de março, ministrei na célula, aqui em casa. 7 de março, ministrei na célula na casa do Marcelo e da Gabi, lá em Tijucas. 8 de março, fiz a abertura de um evento lá na cidade, no CDL, aqui em São João. Nesses eventos, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus. Dia 9 de março, dei aula na escola de líderes na cidade de Canelinha. Dia 10, ministrei na célula aqui em casa de novo. Dia 11, dei aula do estudo da Carta aos Hebreus online pelo meu Instagram. Dia 16, participei do Café de Pastores em Brusque. Dia 16, dei aula na escola de líderes em Canelinha novamente. Dia 17, fui visitar a Dona Maria Madalena, que está aqui, o seu filho, junto com a Leia. Dia 17 ainda, ministrei na abertura da célula aqui em casa. Dia 18, participei do Café de Pastores aqui em São João Batista. Dia 19, ministrei a palavra As Raposinhas que Fazem Mal à Vinha, na igreja dos meus pais, lá em Canelinha. Dia 21, ministrei o louvor e a palavra de Deus no TEMAP, lá na cidade de Brusque, com o tema Tratando Severamente com o Pecado. Dia 23, gravei uma live pelo Instagram falando sobre o 666. Dia 24, ministrei na célula aqui em casa de novo. Dia 26, ministrei o louvor e a palavra de Deus na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em São João, na vigília.
Dia 27, ministrei os deveres sociais na carta aos Hebreus pelo meu Instagram. No dia 28 de março, eu fiz uma live ensinando sobre os perigos das riquezas e o amor ao dinheiro. Dia 31 de março, eu fiz uma live lá na cidade de Chapecó, falando sobre como os ricos devem administrar as suas finanças. Dia 2 de abril, gravei um recadinho de Deus sobre a obediência às autoridades constituídas. 3 de abril, gravei mais um estudo da carta aos Hebreus, tudo isso de forma voluntária, tá? Tudo de forma voluntária. Gravei um estudo da carta aos Hebreus, os deveres espirituais. Dia 4 de abril, gravei uma live, e de fazer discípulos. Dia 5 de abril, fiz um pequeno vídeo falando sobre o nosso posicionamento político. 5 de abril, fiz uma live falando sobre vivenciar o amor de Cristo. 6 de abril, dei aula na escola de líderes com o tema Quem é Jesus? 7 de abril, ministrei na célula aqui em casa de novo. 9 de abril, ministrei na Igreja Batista Restaurando o Amor, o tema, o perdão e o encaixe das pedras. Dia 10 de abril, realizei mais a última aula do estudo da Carta aos Hebreus, terminei o estudo da Carta aos Hebreus pelo Instagram. E dia 12 de abril, eu gravei uma live falando sobre quando Deus nos faz descansar. Então, é chato, né, ficar lendo as coisas que a gente faz, né? Mas isso eu fiz por direção de Deus, né? Deus disse que eu tinha que escrever, então eu escrevi. Isso é o que Deus pede de mim. Algumas coisas que Deus pede para mim. Deus pede para mim gravar live, Deus pede para mim ministrar em alguns lugares. Agora recebi mais um convite hoje para pregar numa igreja que quer conhecer a mesma visão que a gente adotou, né? Então essa é a minha forma de servir. Tem muitas outras coisas que eu não escrevi no papel. Se eu for botar no papel tudo que eu fiz nesses 2 meses, olha, eu precisar mais umas 2 folhas de papel. Isso é só um resuminho de algumas coisas que eu fiz. E aí eu queria perguntar, né? Queria convidar todos nós na noite de hoje a perguntar o que nós temos feito por amor a Jesus. Se Ele foi capaz de dar a sua vida por nós, né? Se Ele derramou o seu sangue, se Ele realmente morreu naquela cruz, o que nós temos feito? Será que a nossa vida hoje realmente é uma oferta viva a Deus? Será que eu tenho retribuído esse amor? Porque se é verdade que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, o que eu tenho feito para corresponder esse amor? Que tipo de atitude, tipo de gesto, tipo de obra? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, né? Que tipo de obra eu tenho feito? Eu não estou aqui para trazer peso sobre ninguém, né? Mas, primeiramente, eu quero dizer que Deus... Eu tenho senso de urgência, como eu ministrei aqui no começo. Eu tenho estado incomodado comigo mesmo. Eu tenho estado triste comigo mesmo. Porque eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso me dar mais. Eu sei que eu posso me entregar mais, né? Quando a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Será que o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida? Será que a minha prioridade é agradar a Deus? A minha vida de intimidade com Deus, como está, né? Como que está a minha vida de intimidade com Deus? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, né? E eu quero cantar mais uma música, mais um louvor. Eu queria convidar você a fazer uma oração nesse momento, né? Essa palavra, primeiramente, Deus deu para mim, né? Eu tenho estado chateado comigo mesmo. Eu fiquei triste comigo mesmo essa madrugada. Porque eu sinto que Deus quer algo mais da gente. Eu tenho acompanhado igrejas que estão vivendo um grande avivamento. E quando eu vejo essas igrejas que estão vivendo um grande avivamento, eu fico me cobrando, eu fico pensando, meu Senhor, tem misericórdia de nós. Porque nós podemos ir além, nós podemos fazer mais. Nós podemos retribuir esse amor. Esse amor que não espera nada em troca. Jesus morreu porque nos ama.
Ele deu a vida porque nos amou. Deus nos amou de tal maneira, né, que entregou o que ele tinha de mais precioso, que foi Jesus para morrer em nosso lugar. Agora, se ele foi capaz de morrer em nosso lugar, o que nós somos capazes de fazer por ele? Será que realmente já caiu a nossa ficha do que Jesus fez por nós? Será que realmente já caiu a nossa ficha do alto preço que ele pagou por nós? Será que nós somos capazes de demonstrar com gestos e atitudes, expressar a gratidão por tudo que ele fez por nós, por tudo que ele representa? Que você esteja meditando sobre isso, que você ore a Deus sobre isso, que Deus possa colocar esse senso de urgência também, como ele colocou em mim, que ele coloque em você também. Porque eu creio, amados, que Jesus está voltando. E nós precisamos dar uma resposta para Deus. Amém? Eu vou estar cantando uma canção. Enquanto isso, eu quero convidar você a fazer uma oração. Amém? Conversa com Deus. Aí onde você está, conversa com Ele. Se você acredita que está tudo bem, que está tudo certo, aleluia, glórias a Jesus. Mas se você, assim como eu, acredita que pode ir além, que pode dar uma resposta para Deus, pode fazer algo a mais por Ele, conversa com Ele. Certamente Ele quer ouvir a nossa voz essa noite, amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos, oh Pai, verdadeiramente reconhecer o Teu sacrifício, reconhecer o alto preço que o Senhor pagou ali naquela cruz. E nessa noite queremos nos humilhar debaixo da Tua potente mão e te pedir, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se não temos correspondido às Tuas expectativas. Oh, queremos, Pai, verdadeiramente oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Queremos nos oferecer como uma oferta viva em Teu altar, a exemplo de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, restaura a paixão, restaura o primeiro amor do nosso coração, Pai. Restaura a paixão, restaura o primeiro amor do nosso coração. Que nós possamos praticar as primeiras obras, Pai. Que
nós possamos voltar à prática das primeiras obras. Lembra-nos de onde nós caímos, Senhor, e leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta à prática das primeiras obras, Senhor. Em nome de Jesus, queremos nos apaixonar por Ti outra vez. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, começar em mim, Pai. Desperta-nos, Pai. Começar em mim, Pai. Desperta-me, Pai. Restaura, Pai, a chama do primeiro amor, Pai. Restaura a chama da paixão, Pai. Em primeiro lugar, o mais amor a Ti, Pai. Mais desejo de estar contigo, Pai. Mais desejo de ter intimidade contigo. Mais desejo de estar face a face contigo. Mais desejo de se relacionar cada vez mais contigo. De Te conhecer mais e mais, Pai. De Te conhecer não apenas de ouvir falar, mas de Te conhecer, de contigo andar, Pai. Aumenta a chama de paixão, de amor por Ti, Senhor. Desejo de estar contigo, Senhor. E ajuda-nos, Pai, a praticar as primeiras obras, Pai. Que verdadeiramente possamos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que verdadeiramente possamos corresponder, Senhor. Amém, Senhor. Possamos corresponder ao Teu grande amor por cada um de nós. Nos dá força, Senhor. Pai. Em nome de Jesus. Pai. Não, ele tá no culto, né? Papai já vai. Amém.